Olá, quinto ano, tudo bem, amados? Vamos dar prosseguimento à nossa aula de História. Hoje estaremos iniciando a unidade 7. Não estaremos concluindo essa unidade hoje, tá? Ela é um pouco extensa, mas para que vocês entendam esse assunto, nós vamos estar dividindo em duas aulas. Mas como sempre fazemos, vocês vão estar acompanhando a leitura, vão destacar pontos importantes, características importantes e aquilo que você não entender, não deixe de entrar em contato com a professora, tá? O importante é trocarmos ideias, trocarmos conhecimentos. Tudo bem? Podemos começar então. A unidade 7 inicia na página 92. Título: A Volta da Democracia. Depois de 21 anos de ditadura militar, a democracia retorna. Vamos então acompanhar? A população passou a pressionar o governo em uma campanha pelas eleições diretas. As diretas já. Aquela campanha que nós vimos na aula passada, que aconteceu pedindo que o povo tivesse o quê? O direito de votar, o direito de escolher os seus representantes. Já que revelava a vontade de grande parte do povo brasileiro pela volta da democracia. No entanto, esse desejo não foi atendido e as eleições presidenciais de 1985 ocorreram de maneira indireta, ou seja, sem a participação da população. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves, político mineiro, venceu o paulista Paulo Maluf nas eleições presidenciais realizadas por um colégio eleitoral. O que vem a ser um colégio eleitoral? Vamos atentar para o glossário do livro. Colégio eleitoral, grupo responsável por realizar uma eleição. Nas eleições de 1985, esse grupo foi composto por políticos. Então, era um grupo que não tinha a participação do povo, tá? Então, essa eleição aí de 1985, ela foi realizada pelo colégio eleitoral, ou seja, por um grupo de políticos. Assim, mesmo que indireta, a eleição de um presidente civil, depois de mais de 20 anos de regime militar, marcou o fim da ditadura militar no Brasil. Tancredo Neves assumiria a presidência no dia 15 de março. No entanto, ele adoeceu gravemente antes de tomar posse e faleceu em abril de 1985. O vice-presidente, José Sarney, tomou posse e permaneceu no governo por 5 anos. Então, destaque o ocorrido com Tancredo Neves e por que José Sarney assumiu, tá? Característica importante. Na página 93, nós vamos então ver como foi o governo de Sarney. E começa assim. Apesar dos avanços na política nacional, a situação econômica do Brasil durante a década de 1980 era de crise. Característica importante. Em fevereiro de 1986, com o objetivo de combater a inflação, olha lá o significado de inflação, aumento dos preços das mercadorias. O presidente José Sarney lançou o plano econômico denominado chamado Plano Cruzado. O que esse plano iria estar ajudando a população, já que a inflação estava alta? Vamos ver o que esse plano criado por ele iria contribuir? Esse plano, o Cruzado, ele paralisou os preços pelo período de 1 ano e substituiu a antiga moeda, o cruzeiro, pelo cruzado. Então, destaca aí o objetivo da criação do Plano Cruzado. Foi o quê? Paralisar os preços, congelou durante 1 ano
o preço dos produtos era o mesmo, não houve aumento. Além disso, os salários passaram a ser reajustados anualmente. Com o Plano Cruzado, também foi criado o seguro-desemprego, que garantia uma fonte de renda por tempo determinado aos trabalhadores demitidos pelas empresas. Olha aí o que foi acontecendo no governo Sarney. Inicialmente, o plano foi muito bem sucedido, mas a situação mudou em pouco tempo. Com o aumento no consumo de certos produtos, as lojas ficaram sem estoques para vender e, em muitos casos, os preços voltaram a subir. Assim, em janeiro de 1989, foi criado o segundo projeto de estabilização da economia, o Plano Verão. Com a nova moeda, o Cruzado Novo, preços e salários foram paralisados. Isso gerou resultado positivo apenas nos primeiros meses, porque a inflação retornou rapidamente. Entre o fim da década de 1980 e o início da década de 1990, a inflação no Brasil foi tão alta que era chamada de hiperinflação. Veja na imagem aí como estavam as prateleiras dos supermercados no ano de 1987, completamente vazias, tá? Na página seguinte, nós vamos nos informar um pouquinho sobre essa vida no Brasil, tá? Da hiperinflação. Como era a vida então no Brasil? Vamos lá na página 94. A situação do país, a situação do Brasil era caótica. Entre a década de 80 e 90, os preços de produtos e serviços brasileiros subiram absurdamente. Para viver nessa época, além de gastarem todo o seu salário rapidamente, as pessoas criaram hábitos que perduram até os dias de hoje, como o de fazer compras do mês. Ao primeiro anúncio de alta de preços, todos temiam que tudo pudesse subir. E então, o que as pessoas faziam? Saíam correndo para fazer as compras. Isso, é claro, causava as filas gigantescas em diversos estabelecimentos de mercados a postos de combustíveis, como vemos até hoje. Quando a gente fica sabendo que algum produto, o preço vai subir, não é? As pessoas que podem, elas correm nos supermercados e compram uma determinada quantidade. Na página 95, vai voltar a falar sobre a Constituição, só que agora de 1988, que diz assim: em 15 de novembro de 1986, a população escolheu por voto direto governadores, senadores e deputados. Característica importante: 15 de novembro foi quando a República foi proclamada. A partir da proclamação da República, a população passou a ter o direito de votar, de participar das eleições diretas, escolhendo os seus representantes. Então, a partir desta data, governadores, senadores e deputados passaram a ser escolhidos de forma direta. Os congressistas, senadores e deputados eleitos naquele ano tinham uma importante missão: elaborar a nova Constituição do Brasil. Assim, em 1º de fevereiro de 1987, foram iniciados os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, composta de 559 congressistas e presidida pelo deputado Ulisses Guimarães. Informação importante, vale a pena você deixar destacado. Ao lado na imagem, nós temos a foto de Ulisses Guimarães, tá? Ele está exibindo a Constituição Cidadã no dia da sua promulgação, tá? Esse fato ocorreu em Brasília, no Distrito Federal, no ano de 1988.
Continuando, em 5 de outubro de 1988 foi publicada a nova Constituição Brasileira, que também ficou conhecida por Constituição Cidadã, pois devolvia aos cidadãos muitos dos direitos perdidos durante o regime militar, com destaque para o direito de votar para presidente. A Constituição também promoveu mudanças no território nacional. Os antigos territórios do Amapá e de Roraima passaram a ser estados. O arquipélago de Fernando de Noronha foi incorporado ao território de Pernambuco e criou-se um novo estado, Tocantins. Tocantins, que foi desmembrado de Goiás. No Saiba Mais, o direito ao voto após 1988. A Constituição de 1988 devolveu ao povo brasileiro o direito de escolher o presidente por voto direto e secreto. Olha aí uma característica importante. Atualmente, o voto é obrigatório para as pessoas alfabetizadas com idade entre 18 e 70 anos. Para os analfabetos, os jovens com idade entre 16 e 18 anos e as pessoas com mais de 70 anos, o voto é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Então, veja aí a mudança que ocorreu na Constituição de 1988 e o que os cidadãos conquistaram. Tudo bem? Agora chegou a sua vez de fazer a sua leitura e realizar as atividades que estão sendo propostas para hoje. Tudo bem? Um grande beijo. Estou aqui à sua disposição caso você precise de alguma ajuda. Tudo bem? Até a próxima!